Para comemorar o Dia Nacional da Comunidade Árabe e os 130 anos da imigração, será realizado o Festival Sul-Americano da Cultura Árabe. O objetivo do Festival Sul-Americano da Cultura Árabe, que ocorre do dia 18 ao dia 31 de março, é justamente refletir sobre as manifestações culturais árabes e sobre as contribuições dos imigrantes. Então, a intenção desse festival é justamente pensar sobre e procurar fortalecer o vínculo entre a América do Sul e os países árabes, com base no respeito à diversidade cultural e também com a intenção de promover a cultura da paz. Esse festival ele tem uma programação bastante diversa, então ele inclui muitas linguagens como o cinema, o teatro, a contação de história, o cordel, são várias exposições, palestras, fotografia, enfim, uma diversidade de linguagens para mostrar a riqueza dessa cultura árabe em solo sul-americano, e o festival vai ocorrer em diversos espaços que são símbolos na cidade e no estado de São Paulo. Então ele acontece em São José dos Campos, em Santos, em Campinas, e na capital ele ocorre em 26 lugares, por exemplo, na Câmara de Comércio Árabe Brasileira, no SESC, são várias unidades do SESC, na Paulista são muitos esses locais, uma gama de atrações bastante ampla, bastante diversificada. Eu recomendo a todos que compareçam. E é importante dizer então que o período do Festival Sul-Americano da Cultura Árabe não foi escolhido por acaso. Ele ocorre entre os dias 18 de março e 31 de março, porque o dia 25 de março, por lei federal, foi instituído como Dia Nacional da Comunidade Árabe. E é importante também lembrar que neste ano de 2010 nós comemoramos 130 anos do início da imigração árabe ao Brasil. Então a ocasião do festival é justamente para celebrar essa presença árabe no Brasil e na América do Sul e as importantes contribuições culturais, econômicas, sociais e políticas que essa comunidade árabe ofereceu ao Brasil e à América do Sul. O professor Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP, vai falar sobre criatividade no contexto internacional. Olá, professor. Oi, Roberta. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. O senhor tem vários artigos sobre criatividade, né? E nós vemos exemplos nos países árabes, como os Emirados Árabes, que usaram a criatividade e a inovação na arquitetura, no entretenimento, e hoje fazem do turismo uma das principais fontes de renda. Temos também o Catar, a Arábia Saudita, com as megacidades. Como nós podemos transformar uma ideia em algo concreto? Muito bem. Fala-se muito hoje em inovação e menos em criatividade e empreendedorismo. Na verdade, a criatividade seria a matéria-prima da inovação. A inovação seria uma ideia criativa transformada em um produto, seja ele um produto tangível, seja ele um serviço prestado. E como você mesmo falou, Dubai é um exemplo concreto do que pode ser feito partindo de um deserto quase que absoluto e transformando aquele deserto num mundo repleto de atrações, quer na perspectiva da logística, quer na perspectiva do turismo, quer na perspectiva de ser um entreposto de negócios. Além disso, o povo brasileiro também é conhecido por ser um povo bastante criativo, né? O senhor, que já esteve nos países árabes, o senhor vê alguma semelhança entre os povos brasileiros e os árabes nesse sentido? Sem dúvida, porque existe, eu acho que a cultura árabe, ela tem muita coisa parecida com a cultura brasileira. Não há dúvida de que parte da cultura brasileira é influenciada pelos próprios imigrantes árabes. Então eu vejo que, além da tradicional hospitalidade dos árabes, você tem um povo muito musical, e eu acho que essas coisas todas facilitam a convivência, a interação. Tanto é verdade que a barreira da língua jamais foi um empecilho
para que os nossos estudantes lá da FAAP, quando vão em missões para os países árabes, consigam interagir com os estudantes locais. Certo. Já que o senhor falou das missões, o que o senhor acha que essas visitas agregam na formação desses profissionais? Muita coisa. Existe hoje uma visão bastante disseminada pelo mundo que professores hoje têm abandonado precocemente a atividade docente, em parte por causa do excesso de burocracia que hoje cerca o ensino em vários lugares, e parte por causa do desinteresse dos estudantes. A primeira questão eu não vou discutir, ela é real, ela existe aqui, ela existe fora, em parte se justifica, em parte é um exagero. Mas quanto ao segundo, eu acho que depende muito do professor. Quando ele consegue criar algum instrumento pedagógico que transforma o aluno em protagonista, quando ele deixa de ser um mero ouvinte, ele se transforma completamente. E as missões representam exatamente isso, é uma simulação de uma missão diplomática ou empresarial. Lá ele é o protagonista, ele está exercendo o papel de um empresário ou de um diplomata, conhecendo os hábitos do país, conhecendo as empresas do país, conhecendo as representações diplomáticas, e aí o envolvimento dele é fantástico. Então eu sou um grande admirador desses instrumentos pedagógicos que se baseiam em simulações. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço aí a oportunidade. Participe dos eventos internacionais promovidos pela Câmara Árabe e fique frente a frente com o fornecedor ou cliente que você procura. A Feira Internacional de Alimentos de Jazagro acontece de 12 a 16 de abril na Argélia. A Câmara Árabe estará presente na Feira Internacional Healthcare, que reúne representantes do setor médico-hospitalar em abril na Síria. O Projeto Comprador traz uma rodada internacional de negócios com supermercadistas árabes em São Paulo, de 10 a 13 de maio. Estas e outras oportunidades podem ser encontradas no site da Câmara Árabe na seção Eventos. Participe! Termina aqui mais uma edição do Câmara Árabe TV. Obrigada!